Fala trader! E aí galera, como é que tá? Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos lá para mais um sábado de aulas, né? Como prometido, hoje nós vamos falar sobre os candles, barras, né? Ser mais simplista. E se você está vendo esse vídeo é porque você realmente tem o interesse de estudar e aprender com a movimentação do preço. Vamos direto para o nosso assunto para não nos demorarmos muito, beleza? Pessoal, barras, né? São os famosos candles que a gente chama, ou velas, enfim, independente da nomenclatura. Todos nós já sabemos o significado. Se você é trader, você já sabe do que a gente está falando. Eu coloquei aqui uma introdução inicial, que é o básico, né? E assim como esse curso que vai subir para o YouTube, curso não, né? Essas aulas que a gente está subindo para o YouTube é apenas o básico. Então, uma luz aí para quem nunca operou, para quem ainda está começando nessa atividade, beleza? As barras, toda barra é uma tendência ou uma lateralidade em uma barra, beleza? Pode até parecer redundante, mas é o que a gente quer dizer aqui, que toda barra ou ela é uma tendência ou ela é uma lateralidade, tá? Esse aqui é o conceito básico das barras. E dentro desse conceito nós vamos estudar alguns assuntos que eu julgo ser bem interessantes e que se eu soubesse quando eu comecei a estudar, eu teria evoluído muito mais rápido, beleza? Então vamos lá. Eu vou abordar nesse estudo de hoje barras de tendência, barra de lateralidade, o contexto das barras e barras de sinal, que são as barras que a gente utiliza para entrada ou saída das nossas operações. Beleza? Vamos dar prosseguimento aqui. Vamos começar com as barras de tendência, tá? Toda barra de tendência ela tem algumas especificações para que a gente entenda ela como barra de tendência. Toda barra de tendência tem mais de 50% dela sendo composta por corpo, tá? Ela não pode ter menos que isso. Possui pouco ou nenhum pavio. Ela tem um interesse de negociação do início ao fim dos compradores no caso das barras brancas, que seriam barras de compras, e vendedores no caso das barras pretas, que são as barras de venda, beleza? Então, a gente consegue classificar as barras de tendência como sendo as barras onde teve mais interesse, uma boa barra com bastante corpo e pouco pavio. A gente colocou aqui alguns exemplos, tá? Das barras de tendência. Essa barra aqui é uma barra de tendência. Todas as barras que têm setas são consideradas barras de tendência, tá? Aqui é uma barra que ela ficou no limite, tá? A gente considera ela uma barra de tendência por ter basicamente 50% de corpo, tá? Então ela continua sendo uma barra de tendência. Seria uma boa barra para entrar? Depende muito do contexto, mas é uma barra de tendência. Barra de tendência, uma barra que teve compradores do início basicamente até o fim, ou seja, a gente quase não tem pavio aqui, tá? A barra começou aqui, teve interesse comprador, os compradores compraram ela do início até o fim. Aqui só tinha comprador basicamente, beleza? Vocês podem ver aqui que praticamente não tem pavio. Olha o tamanho do pavio dessa barra. Ou seja, o pavio, galera, ele é basicamente interesse vendedor, no caso de uma barra branca, ou simplesmente realização, tá? Como a gente tem uma barra de tendência nessa região, uma barra
muito boa nessa região, ou foram os compradores que realizaram, ou a entrada de vendedores que estavam armadilhados aqui, tentando comprar o final da barra, tá? No geral, é uma barra de tendência, porque ela tem bastante corpo, pouco pavio. Aqui, outra barra de tendência, sendo que não é uma barra tão forte, mas ainda assim uma barra de tendência. Se você dividir aqui, você vai ver que ela tem mais corpo do que pavio, tá? Então, as barras de tendência sempre são barras onde abrem próximo da sua mínima e fecham próximo da sua máxima no caso da compra. No caso da venda, são barras que abrem perto da sua máxima e fecham próximo da mínima, tá? Então, são boas barras de tendência, tá? Barras de lateralidade. Quais são as barras de lateralidade? São exatamente o oposto das barras de tendência. São barras onde a gente encontra muito pavio e pouco corpo, ou seja, isso indica o que? Indecisão ou equilíbrio dos preços. É uma barra onde na mesma barra nós encontramos tanto vendedores quanto compradores. E para que a gente possa fazer dinheiro, o que a gente precisa, galera? A gente precisa de deslocamento de preço. E para que haja deslocamento de preço, a gente precisa que um lado esteja ganhando, ou seja, que haja um desequilíbrio de preço, tá? Um desequilíbrio entre compradores e vendedores. Um dos lados tem que estar ganhando para que a gente consiga ganhar nessa diferença de negociação, tá? Que é exatamente comprar barato, vender caro e comprar barato, beleza? Então, basicamente, o que as barras mostram para a gente são esses deslocamentos de preço. Se a gente tem uma barra onde não há deslocamento de preço, onde ela abre, vai de um lado para o outro, por exemplo, essa abriu, a barra abriu aqui, ela veio aqui, voltou, fechou exatamente no centro. Nós não temos nenhum dos lados ganhando aqui. Nós temos um equilíbrio de preço. Então, nesse caso, a gente não tem como fazer dinheiro, não tem como comprar mais barato e vender mais caro nessa situação, tá? Essas são as barras de lateralidade, tá? Toda barra de lateralidade possui muito pavio superior e inferior, menos de 50% do corpo, o que indica indecisão e equilíbrio dos preços, tá? Como acabamos de explicar para vocês, e aqui são alguns exemplos de barras de lateralidade. Você percebe que na grande maioria das vezes são barras pequenas, barras onde não há deslocamento de preço, e são barras que muitas vezes ficam sobreposta a outras. Essa barra, por exemplo, ela abriu aqui, fechou nessa região. Aqui a gente encontrou compradores na barra seguinte, ela fez a sua máxima aqui, mas nesse momento encontrou vendedores, fazendo com que ela fechasse praticamente no preço de fechamento da barra anterior, ou seja, o deslocamento de preço aqui foi mínimo, tá? Diferente dessa barra que abriu nessa região e nós tivemos todo esse deslocamento de preço aqui, certo? Apagar aqui. Então, nossos exemplos de barras de lateralidade, barra de lateralidade, pouco deslocamento de preço, muito pavio, barra de lateralidade, menos de 50% do corpo, barra de lateralidade, menos de 50% do corpo. E aí, galera, essa barra aqui, ó, ela é interessante. Ela tá solta aqui, mas eu já vi muitos cursos por aí, muita gente falando sobre martelo. Acredito que vocês já tenham ouvido também. E muita gente quando vê uma barra dessa, no caso dessa aqui não, né, que tá aqui, essa aqui, que ela é uma barra de compra, um martelo de compra, ou essa aqui. Muita gente fala que quando aparece essa barra é uma compra, porém ela continua sendo uma barra de lateralidade, tá, galera? Para mim não é compra e sem contexto é apenas uma barra solta, tá bom?
Então vamos ficar atento aí nessas questões do que as barras estão tentando dizer para a gente. Barra de lateralidade remete simplesmente a mais lateralidade, beleza? Se a gente está procurando melhores probabilidades sempre, vamos evitar esses tipos de barras, ok? Vamos dar continuidade aqui. Vamos passar um pouco aqui, já que vocês entenderam aqui o que é barra de tendência e o que é barra de lateralidade, acredito que ficou bem claro, né? Vamos passar para o contexto das barras, tá? Galera, toda barra ela conta uma história da movimentação do preço naquele período de tempo, certo? Cabe ao trader interpretar da melhor maneira possível, né? Tentar entender da melhor maneira possível o que aconteceu no preço naquela barra, tá? E aí, toda barra de tendência em um tempo maior é apenas uma barra, mas em um tempo menor é uma tendência de várias barras. Por exemplo, dentro de uma barra de 15 minutos, temos 15 barras do tempo gráfico de 1 minuto, certo? Isso aqui é bem interessante, galera. Isso aqui, prestem bem atenção que isso aqui é muito interessante. Dentro de uma barra de 15 minutos, temos 15 barras de 1 minuto. Logo, o tempo que levou para se formar essa barra, em caso de uma barra de tendência no 15 minutos, temos uma tendência de 15 barras no tempo de 1 minuto. Entendeu? Da mesma forma, em lateralidades, uma barra de lateralidade em um tempo gráfico de 15 minutos é uma lateralidade de várias barras no tempo gráfico de 1 minuto. E essa outra parte aqui também é bem interessante. Não precisamos descer o tempo gráfico para um tempo menor para entender isso. Foque no tempo gráfico que você opera e leia as informações que está na própria barra. Se você tem uma barra de tendência, em um tempo menor você teve uma tendência. Se você tem uma barra de lateralidade, em um tempo menor você vai ter uma lateralidade. E aí vamos passar aqui para alguns exemplos, tá? A barra 22, não tá 22 aqui, né? Acho que aqui eu errei, galera, na hora de separar aqui. Mas, enfim, vamos entender que essa barra aqui seria a barra 22, beleza? A barra 22 é uma ótima barra de tendência no tempo gráfico de 15 minutos. Vamos supor que essa barra... Vamos supor não, ela é, né? Se vocês forem lá no gráfico, ela é. Essa barra é uma barra de tendência em um tempo gráfico de 15 minutos. Quando a gente desce para um tempo gráfico de... Pessoal, perdão, acabei interrompendo aqui porque acabou de passar um motoqueiro aqui fazendo maior barulheira. Enfim, não sei se na cidade de vocês tem isso aí, mas aqui de vez em quando passam uns caras desse, complicado. Retomando, né? Vamos retomar o raciocínio aqui. Essa é a história da barra acima, contada em um tempo gráfico menor, nesse caso o de 1 minuto. Então, como vocês podem ver, essa barra, essa única barra aqui, ela representa toda essa movimentação aqui, tá? Eu preciso estar baixando para o tempo gráfico de 1 minuto para entender que essa barra aqui, ela é essa aqui. Eu não preciso. Nós tivemos aqui a barra abriu nessa região, que foi a região de abertura dela. Em seguida, ela teve esse repique de venda aqui, que é justamente esse pavio que a barra deixou aqui. E em seguida ela simplesmente estourou para cima. No final da barra ela ainda deixou um pouquinho de pavio aqui antes de acabar. E foi exatamente o que aconteceu aqui, certo? Então,
toda essa movimentação aqui traduzida em uma barra apenas, certo? Então, entendam que uma barra de tendência, ela é uma tendência em um tempo gráfico menor. Se você pegar uma barra de 1 minuto, ela vai ser várias barras no tempo gráfico de 10 segundos, tá? E isso aqui, galera, é o contexto da barra, certo? Ou seja, essa barra aqui, ela tá me dizendo que ela simplesmente um tempo gráfico menor, ela abriu aqui, ela teve um certo interesse vendedor, mas em seguida foi revertido e teve todo esse deslocamento de preço, que é, como eu falei para vocês, o que interessa para a gente, tá? Da mesma maneira, agora vamos ver como é que funciona uma barra de doji em uma lateralidade. A barra 36 é uma barra de lateralidade, certo? Uma barra de lateralidade. A barra 36 é um doji, uma lateralidade em uma barra no tempo gráfico de 15 minutos. Como ela tem uma amplitude pequena, também é uma lateralidade estreita. E no gráfico aqui, no tempo gráfico de 1 minuto, esta é a história da barra acima, contada em um tempo gráfico menor, nesse caso o de 1 minuto. Então, da mesma forma que a gente teve a barra de tendência, nós temos uma barra de lateralidade que remete a uma lateralidade em um tempo gráfico menor. E aí, como a gente sempre explica, não precisa você estar mudando de tempo gráfico para entender que isso aqui significa essa lateralidade, beleza? Vamos continuar aqui. Perceba que dentro da lateralidade, que é a barra 16, 36 no caso aqui, né, galera? Vamos ajeitar aqui. Temos barras de tendência. Logo, se temos uma barra de tendência dentro de uma lateralidade, ela não significa que estamos em uma tendência, pois o contexto diz o contrário. O contexto é mais importante que as barras e os setups, que veremos mais para frente. Sempre que tiver dúvida, isso aqui é muito interessante. Sempre que tiver dúvida da barra, olhe para o contexto, que é todas as barras à sua esquerda, beleza? Vamos lá, dentro daquele mesmo exemplo, a gente teve aqui essa barra aqui, que é uma barra de lateralidade. Em um tempo gráfico menor, ela continua sendo essa lateralidade. Porém, dentro dessa lateralidade, nós temos uma boa barra de tendência, certo? Só que essa barra de tendência, ela está incluída em um contexto. Qual é o contexto? A lateralidade dessa barra. Então, se essa barra ela está contida em um contexto de lateralidade, ela não significa uma tendência. Ela simplesmente é uma barra de lá, continua sendo uma barra de tendência, mas dentro de uma lateralidade. Ou seja, nós não temos aqui, pessoal, uma movimentação de preço, porque essa barra abriu aqui, fechou aqui, mas ao mesmo tempo nós já tivemos a próxima barra abrindo aqui e fechando aqui no centro. E é basicamente o que formou essa barra aqui. Nós temos aqui venda, vai ter esse comprador, depois venda, depois compra, e aí a barra fechou exatamente aqui. A barra abriu nessa região e fechou nessa região. Ou seja, isso aqui, ó, é exatamente... Deixa eu melhorar aqui. Esse dojizinho aqui em cima, ele é exatamente isso aqui. Onde a barra fechou. Onde a barra abriu. E o que sobra é esses pavês. Esse aqui está incluso aqui, como se fosse isso aqui, certo? Então, ele acabou formando esse doji, tá? Só para vocês ficarem espertos que uma barra de tendência dentro de uma lateralidade, nesse caso aqui, é mais fácil encontrar vendedores acima dela do que ela vir e fazer isso aqui, tá bom? Então, lembrem sempre que o contexto é bem mais importante, tá?
Então, nós temos barras de lateralidade, barras de tendência, nós temos o contexto, ou seja, o que formou aquela barra, qual o motivo dela ter se formado. E, por último, nós temos as nossas barras de sinal, tá? As barras de sinal são as barras que nos demonstram interesse de negociação. Quando a barra é forte, melhor probabilidade. Porém, encontrar barras de sinais perfeitas é muito incomum. Logo, se temos um contexto bom com uma barra de sinal não tão boa, ainda assim a barra é válida. Porém, barra de sinal boa com contexto ruim, probabilidade ruim. Lembre-se sempre disso, galera. O contexto ele é muito importante. Se você tem uma barra de tendência dentro de um contexto ruim, aquela barra é ruim. Por exemplo, essa barra de tendência dentro de uma lateralidade. Você vai comprar aqui? Não vai, porque não tem interesse comprador nessa região. Dando continuidade aqui. É apenas uma barra. Compre um tique acima da barra de sinal. Compre barras com contexto, fechando próximo de suas máximas. Aqui já é uma das frases do Al Brooks, beleza? Ele sempre fala isso. Se você quer ter uma melhor probabilidade, compre barras fechando próximo da sua máxima com um contexto razoavelmente bom, tá? E aí eu coloquei um exemplo aqui, inclusive isso aqui foi desse mês, tá? Foi a operação que a gente fez esse mês. Onde nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Onde nós temos aqui, nós tivemos aqui essa barra aqui, uma barra de baixa saindo das médias, porém era a nossa primeira barra do dia. Essa barra a gente não vende nesse contexto. A segunda barra, ela é uma barra de venda. Porém, se vocês analisarem, ela não é uma barra boa, ela é uma barra ruim. Mas nós fizemos essa venda, por quê? Porque nós temos um contexto do preço ter aberto com gap, o que indica interesse vendedor. Nós temos o preço abaixo da média móvel, seria uma barra com uma probabilidade boa. E ela simplesmente veio pagar o alvo, tá bom? Então, uma barra ruim dentro de um contexto bom é válida. Barras de sinal boa com contexto bom, melhor probabilidade. No caso em estudo, temos uma barra de sinal fraca saindo da média móvel, uma correção de 50% a favor da tendência fundo duplo na média móvel, o que levou a uma movimentação de alvo projetado. Ele está falando dessa barra aqui. Nós temos aqui a primeira barra, uma ótima barra com interesse comprador. Nós temos aqui uma correção na região de 50% da movimentação. Depois dessa correção de 50% da movimentação, nós temos aqui uma H1 e aqui uma H2, ou seja, nós temos um fundo duplo ancorado na média móvel. A nossa barra de sinal, ela foi esse doji aqui. É uma barra mais arriscada? Sim, mas nós temos um contexto muito bom. Então, essa barra deu início a toda essa movimentação de alta, tá? E aí, ele coloca depois isso aqui, ó. O que levou a uma movimentação de alvo projetado. Os traders que esperam uma maior probabilidade compraram a barra 15, uma boa barra de tendência com um contexto bom. Como vemos após o seu fechamento, o interesse comprador aumentou, levando a um alvo de movimento projetado sem praticamente nenhuma correção, tá? Então, vamos lá. Vamos zoom aqui novamente. Quem comprou aqui, comprou uma barra não tão boa, mas fez a compra pelo contexto. Os traders que estavam aguardando uma probabilidade melhor, aguardaram uma barra de sinal
que tivesse mais corpo que pavio e que tivesse seu fechamento próximo da sua máxima, que foi o caso da barra 15. Os traders que não compraram aqui aguardaram uma melhor probabilidade que veio na barra 15. E na barra 15 seria a melhor probabilidade de compra. Tanto que quando você compra aqui, basicamente não tem nenhum tipo de correção, fica gaps em aberto entre barras e o preço desenvolve praticamente sem correção até o alvo de movimento projetado, tá? Então, eu aconselho sempre a guardar uma boa barra de sinal, fechando próximo da sua máxima, é onde a gente tem uma probabilidade muito melhor, tá bom? E geralmente as segundas entradas funcionam melhor. Um detalhe aqui, vamos lá que a gente não pode deixar isso aqui passar. É até assunto para outra aula, mas vamos lá. Se você compra aqui, você está pagando o risco pelo contexto. Porém, o teu stop é abaixo da barra 1, certo? Se você está comprando a barra 15, você está pagando por uma probabilidade muito maior. Porém, o teu stop também é mais caro. Se você quer probabilidade maior, você sempre vai ter um risco maior. Se você aceita pagar o risco aqui, você também paga mais barato, beleza? Caso a gente dê errado e essa barra venha estopar a gente, quem está comprado aqui paga um stop maior, quem está comprado aqui paga um stop menor. Porém, a probabilidade aqui é muito maior, beleza? E basicamente é assim que funciona, tá? Vamos dar uma olhada aqui ver se a gente consegue dar uma olhada no gráfico agora. Só para finalizar, esse aqui foi o nosso estudo sobre as barras, tá? Basicamente como elas funcionam, qual a sua construção. A gente aprendeu como é a construção da barra, o que ela conta, né? A história que ela conta. Vocês perceberam que uma barra do 15 minutos ou uma barra dos 5 minutos, elas têm várias barras de tempos gráficos menores e inclusive tem muito NFT, né? NFT não, pessoal, perdão. Robô, né? Computador, não sei o nome, não lembro. Mas enfim, tem muito robô que ele trabalha basicamente tempos gráficos mínimos, tá? E aí eles fazem dinheiro nessa movimentação mínima. A gente procura um tempo gráfico ali onde a gente consiga operar de uma maneira melhor, que é o gráfico de 5 minutos no meu caso. Acredito que a partir dos 5 minutos é um gráfico bom para operar, tá? Tem muita gente que opera nos 2 minutos. Eu prefiro o de 5, mas enfim, aí vai de cada um testar o tempo gráfico em que se dá melhor, né? Que consegue absorver melhor consegue fazer a melhor leitura, né? Melhor leitura de preço, tá? Bora ver se a gente consegue vir aqui pro gráfico agora para a gente dar uma analisada nas barras de sinal, que eu acho que são as barras mais importantes, tá? As barras de sinal no momento, acredito que para a gente são as barras mais importantes, que é o que a galera sempre quer saber, onde entrar, onde sair, né? E vamos lá. Vamos lá. As barras, a gente sempre procura barras, como a gente falou, barras de tendência. Barra de tendência. Nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar um. Barras de tendência. Sempre que a gente tem um contexto. Galera, com relação ao contexto, a gente vai tentar estudar isso depois. Mas, uma dica aqui, que a gente estudou inclusive na primeira aula, que seriam
os ciclos de mercado, certo? A gente sempre vai procurar operar a favor da tendência. Então, por que que eu uso médias móveis? As médias móveis, elas me indicam a tendência vigente. A média de 9, ela me dá ali mais ou menos a movimentação do preço no tempo menor possível. A de 20, ela já me dá ali basicamente a média que o Walbrooks usa, né? E a de 200, ela vai me dar a direção da tendência macro, do diário, enfim. Depois a gente vê isso daí com mais calma. Só que a gente sempre vai procurar barras de tendência com um contexto a favor da tendência, tá? Então, vamos lá. Se a gente tem aqui médias tecnicamente apontando para baixo, não quer dizer que a gente vai ter uma tendência de baixa em um tempo gráfico maior, mas vamos começar por essa parte, tá? Depois a gente vai trabalhando o restante. A gente vai procurar o que? Vendas abaixo da média móvel. Isso aqui, para iniciante, é muito importante, tá? Se a gente tem o preço acima da média, nós vamos procurar por compras, tá? E a nossa tendência macro está apontando para baixo, então em um tempo gráfico maior, nós temos uma tendência de baixa. Tendência de baixa. Topo duplos, cunhas, são os contextos. Venda. Nós tivemos um bom desenvolvimento do preço, tá? Novamente, uma cunha na média móvel, barra de sinal de tendência. O preço caminhou, o preço andou. Com gráfico parado, parece até fácil de ver, né? Mas é exatamente assim que funciona o preço. Nós temos aqui uma nova possibilidade de cunha, só que aqui já contra a tendência. Então, é uma boa barra, tem um contexto, mas a gente está contra a tendência. Uma segunda entrada seria melhor, ou seja, quando o preço vira para cima da média. Nós temos aqui, novamente, fundo duplo, 100 barras de tendência nessa região. Aqui, fundo duplo na média, de mínima mais alta, o preço andou. E basicamente o preço vai andando dessa forma. Nós temos aqui uma possibilidade de uma cunha, uma barra de tendência, o preço desenvolveu. Outra cunha na média móvel, barra de tendência, o preço desenvolveu. Aqui vai ser muito fácil encontrar essas cunhas com esse preço assim, porque a gente está no gráfico de 1 minuto. Mas se a gente for para o gráfico de 5 minutos, ele acaba ficando mais difícil mais fácil ou mais difícil de analisar, né? Mais fácil porque a gente tem menos ruídos, mas a análise continua sendo a mesma, tá? Nós temos aqui basicamente uma cunha na média móvel, inclusive foi uma das vendas que nós fizemos na sexta-feira, essa daqui, não, na verdade essa aqui a gente não fez, né? Mas a gente avisou lá, uma cunha barra de tendência saindo da média móvel. Essa aqui, galera, é uma das melhores operações que existem, tá? Vamos lá. O que mais que a gente consegue achar aqui? Aqui nós temos um triângulo, modo rompimento, falha de rompimento, barra de tendência, o preço andou. Depois disso nós tivemos o que? Basicamente uma cunha e um topo duplo, barra de tendência, o preço veio buscar o fundo dessa lateralidade. Vocês estão vendo que a gente consegue encontrar a barra de tendência em todos os lugares, porém, sem o contexto, elas não tem como, digamos assim, não tem validade, né? Ela só acaba sendo só mais uma barra. Então, as barras de tendência, elas servem como sinal para nossa compra, mas dentro de um contexto
contexto, tá? Não é somente a barra em si. Se a gente não tiver um contexto, aqui novamente nós temos uma possibilidade até de um triângulo. Se a gente olhar aqui, um triângulo expandindo, nós temos 1, 2, 3 puxadas, uma boa barra de tendência, o preço veio buscar o fundo do triângulo, certo? O que mais que a gente vai encontrando aqui? Se você for olhar no gráfico, você vai passar o dia inteiro vendo um monte de coisa. Fundo duplo, boa barra de tendência, mas a gente está contra a tendência que é de baixa. A gente aguarda uma boa possibilidade. Aqui foi uma barra de tendência, fundo duplo, depois da virada média, fundo duplo na média móvel. Uma barra que acionou, mas se você colocou o seu stop abaixo dela, você não foi estopado e ela subiu, derivando, mas veio buscar esse topo, beleza? Então, galera, vamos ficar de olho nas barras de sinal e nos contextos, beleza? A nosso principal intuito na aula de hoje foi justamente mostrar o significado das barras, tá? A questão dos setups, onde entrar, galera, não se prendam a isso agora. Vamos por parte, tá bom? Não adianta você pegar isso aqui que você viu hoje e quando for segunda-feira sair operando aí na doida. Tudo que for barra de tendência você meter compra ou meter venda. Cara, você vai quebrar a cara. Aí vai dizer que a aula foi ruim, enfim. Então já deixo bem claro, galera. Vamos por parte. Nosso intuito de hoje não foi passar aonde entrar ou onde sair, mas sim o que significam as barras que formam o preço e o deslocamento do preço para que a gente consiga fazer dinheiro, beleza? Então, todo mundo que vai assistir essa aula até o final, desde já agradeço. Se você puder dar um trabalhinho para a gente estar montando esse conteúdo, né? Então, deixa seu like, comenta aí se você gostou da aula e fala aí o que você gostaria de ver por aqui em relação a conteúdo, tá bom? Valeu, pessoal. Um ótimo final de semana. Se você estiver assistindo isso ainda hoje no sábado, ou uma ótima tarde, manhã, noite para você que assistir em qualquer horário que for. Beleza? Valeu.